Senhores, tudo bem? Vamos agora para a petição de liberdade provisória. A aula de hoje. A aula de hoje do dia 2 de abril, tá? Segunda petição relacionada à liberdade se chama liberdade provisória. Aspectos iniciais. Eu parto da análise desse caso concreto especificamente, que é uma prisão legal. Que obedeceu todos os requisitos processuais, todo o protocolo, todo o garantismo penal, certo? E sendo uma prisão legal, eu ataco tecnicamente essa prisão com um pedido de liberdade provisória, tá? Liberdade provisória flagrante, revogação da preventiva, prisão preventiva, tá bom? Que é aquela prisão no curso dos autos, fora do flagrante. Tá? Então vamos ao exercício aqui. Vamos lá comigo, senhores. Jorge Abreu foi surpreendido quando tentava furtar um veículo estacionado em via pública, mediante prática de arrombamento. Né? Furto qualificado, não é assim? O veículo era um Pajero Sport Mitsubishi, ano 2019. O objetivo do Jorge era alcançar um notebook que estava no banco da frente da marca Apple. Então, não tenho o que falar aqui de princípio de insignificância, né? Para vendê-lo no mercado negro. O fato se deu no dia 1º de abril, ontem, na comarca de São Lourenço, em frente ao Banco do Brasil, às 23 horas. A polícia militar estava de prontidão nas proximidades e, quando acionada por um morador, surpreendeu em flagrante o Jorge. Tá? Por tentativa qualificada. Jorge não fugiu do local, não resistiu à prisão. O delegado ratificou o auto de prisão em flagrante delito. A família de Jorge procura você no seu escritório para você tomar providência. O juiz de direito já recebeu os autos do flagrante. Mas ele ainda, no prazo legal de 24 horas, ele ainda não manifestou. Se converte em uma prisão estável, né? Eu saio do flagrante e converto, eu, juiz, saio da modalidade flagrante e converto em prisão preventiva, né? Prisão provisória, perdão dizendo. Eu converto em prisão provisória. Ou se eu ofereço medidas cautelares diversas da prisão, né? Ou se eu relaxo a prisão, se por acaso eu verificar alguma ilegalidade, mas o relaxamento a gente já superou, a gente parte do pressuposto que essa é uma prisão legal, tá bom? Vamos lá. Ele encontra-se na cadeia pública, né? Fase aí de transição. Tem uma passagem por crime contra a honra, mas só para destacar para vocês que é um tipo penal de outro capítulo, né? Não dos crimes contra o patrimônio. Isso não atrapalha o pedido de liberdade provisória. Tem 2 filhos menores, não tem condições de pagar a fiança, então é uma liberdade provisória sem fiança, tá? Redige a peça correspondente à exceção do habeas corpus. Tem endereço fixo, já trabalhou com carteira assinada, tem um 2º grau completo. Beleza. Eis o resumo da ópera aí. Pois não. Atenção para alguns detalhes aqui na liberdade provisória, no pedido de liberdade provisória. Eu vou direcionar esse pedido para o juiz de direito. Aspectos gerais. Primeiro, a liberdade provisória, ela pode ser com ou sem fiança. Fiança para os crimes que são afiançáveis. A grande maioria é. Quais os que não são afiançáveis, ou seja, são inafiançáveis? São os crimes hediondos, não admitem fiança. Tráfico, tortura e terrorismo, que são os equiparados. Racismo e a ação de grupos armados contra a ordem democrática de direito. Esses não admitem fiança. Senhores, fiança, quando você preenche os requisitos legais para a fiança,
A fiança se revela, na prática, quase como um direito subjetivo daquele que foi preso. Não é? A não ser, daquele que foi preso em flagrante, vamos dizer assim. A não ser que fique revelado de outra forma que ele preenche os requisitos da prisão preventiva, do 312. Se ele não preencher de forma clara, e ele foi preso só pelo flagrante, só pela situação de ser pego com a mão na botija, como diz o outro, e o crime for afiançável, a rigor, se ele puder, ele vai pagar para guardar o processo em liberdade. É um direito dele, desde que, é claro, não estejam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, tá? Do 312. Literalmente, é pagar para guardar em liberdade, tá bom? Então, eu chamo a atenção aqui da possibilidade de pagamento de fiança, e essa fiança, ela pode ser, ao final do processo, obviamente em caso de absolvição, ser devolvida àquele que foi absolvido, com o trânsito em julgado, tá? É um dinheiro acautelatório, desde que você não tenha praticado nenhum ato que revele a quebra da fiança. E ainda que você seja condenado, se essa fiança der para pagar as despesas do processo, os prejuízos causados à vítima, etc., e ainda sobrar dinheiro, e você não tiver quebrado a fiança no curso do processo, e essa fiança deu para pagar os prejuízos da vítima, pagar as custas, as despesas processuais, etc., e ainda sobrar dinheiro, mesmo assim esse dinheiro pode ser revertido para você de novo, tá? Desde que você não tenha, repito, quebrado a fiança anteriormente, tá? Então vamos lá, a petição de hoje é uma petição de liberdade provisória sem fiança, porque o cara não tem dinheiro para pagar essa fiança. O crime aqui em questão é um crime afiançável. Bom, você vai redigir a petição, é como se fosse uma petição inicial, né? Você vai distribuir o pedido de liberdade provisória, então naturalmente você vai endereçar para o juiz de direito criminal local, se for uma vara criminal, vara única criminal. Se tiver mais de uma, vai ser distribuído por sorteio a uma das varas criminais. Tá bom? Hoje em dia, com a figura do juiz das garantias, é ele que vai, assim que cair a liminar, salvo engano, o ministro Fux, que suspendeu o juiz das garantias, né? Assim que cair essa liminar, porque a rigor ela vai cair, uma fundamentação bem rasa, data máxima vênia, ela vai cair no seu momento oportuno e o juiz das garantias vai ser implementado. Esse pedido de liberdade provisória vai ser analisado pelo juiz das garantias e não pelo juiz titular da vara criminal, já é uma modificação, tá? Esse pedido de liberdade provisória é endereçado ao juiz de direito, então teremos que ter aí uma indicação do número do inquérito policial para facilitar a localização pela Secretaria Criminal. Então você coloca lá autos do inquérito policial número tal, ou se por um acaso o processo já tiver sido enviado para a Justiça, salvo engano, esse é o nosso exemplo, né? O processo já foi para a Justiça, só ainda não foi despachado pelo juiz, então já tem um número de processo, eu vou usar aquele número de processo, tá? Depois eu vou qualificar de forma completa o agora indiciado, né? Ele é indiciado, estamos numa fase de indiciamento, porque não tem denúncia oferecida ainda, eu não posso falar que ele é denunciado, estamos no início da persecução penal, numa situação de flagrante, né? Assim, então eu posso tratar ele ou de requerente ou mais tecnicamente de indiciado, porque essa é a condição a qual ele está sendo sujeito, né? Essa é a condição a qual ele está sendo objeto de investigação, na condição de indiciado por enquanto. Qualifica ele de forma completa. Fundamentação legal eu sugeri ali no exercício, artigo 5º, incisos 57 e 66 da Constituição Federal. O 312, que trata dos requisitos da preventiva, a gente vai mostrar para o juiz que o nosso cliente não incide nos 4 elementos que autorizam a prisão preventiva, então a gente tem que trabalhar com aqueles 4 elementos.
garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal, instrução processual penal, etc. Tá? E vamos trabalhar também com um pedido alternativo no final de medidas cautelares diversas da prisão, acaso ele não conceda a liberdade provisória direta. Tá? Vai qualificar, não tem parte ainda no processo, o indiciado figura sozinho no pedido de liberdade provisória. Você vai narrar rapidamente os fatos, o que aconteceu. Você pode colocar liberdade provisória sem fiança, o nome da petição pode ser esse, não tem problema, para já identificar de cara que o cidadão não tem condições de pagar a fiança. Vai abrir um capítulo dos fatos, narrar os fatos conforme o exercício sugeriu. No final, capítulos, pedidos e requerimentos. Isso posto, pede e requer. O pedido no final vai ficar basicamente dessa forma. Depois vocês dão uma olhada no livro da Patrícia Vanzolini, que é um livro que vai ajudar vocês a redigir essa petição. Tá bom? Uma petição muito provável de cair no exame de ordem. Então, eu começo a petição, os pedidos da seguinte forma. Requer seja deferida a liberdade provisória, ou melhor, vamos colocar de forma melhor. Requer analisados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, do artigo 5º, incisos 57 e 66 da Constituição Federal. Requer seja deferida a liberdade provisória do indiciado. Requer seja deferida a liberdade provisória do indiciado, com consequente expedição do alvará de soltura. Com consequente expedição do alvará de soltura. Tá? Requer intimação do órgão do Ministério Público, que ele vai ter que dar um parecer antes do juiz decidir. Final, você coloca assim, um pedido alternativo. Né? Acaso não seja possível o deferimento, acaso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento da liberdade provisória, requer, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, seja fixado uma medida cautelar diversa da privativa de liberdade a critério de Vossa Excelência. Então ali no artigo 309 a gente tem uma lista, né? Monitoramento eletrônico, restrição do local que o cara pode circular, uma prisão domiciliar talvez, tudo como medida cautelar diversa da prisão lá no cárcere, tá? Então eu posso fazer esse pedido final, é um pedido alternativo, se ele não atender a liberdade provisória, que atenda pelo menos uma medida cautelar diversa da prisão, certo? Você vai informar que está juntando um último item, dizendo que está juntando documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, tá bom? Vai finalizar a petição dizendo que pede espera deferimento, datando a petição, tá? E colocando lá no final o nome de advogado. Basicamente essa é a petição de liberdade provisória. Ela não pode ser grande, ela tem que ser enxuta, direta, ela tem que ir no ponto específico. Você vai guerrear de forma inversa os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Você vai mostrar para o juiz que o seu cliente não incide nesses incisos, nesse dispositivo do caput do 312. Portanto, ele merece uma liberdade provisória. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão, não é assim? Tá bom? Trabalhem dessa forma, montem a petição, que depois eu vou dar uma olhada no portal. Falou? Forte abraço, tudo de bom.